Cuidado com a quadrilha dos falsos advogados. As vítimas recebem uma ligação dizendo que venceram um processo na justiça e têm um bom dinheiro para receber. Os processos são reais, mas a quantia a receber não. Os criminosos ensaiam um golpe direitinho em uma central do estelionato. Ele olhou o papel e falou: você foi ludibriado. Levar seu dinheiro embora e não vão te pagar nada. E a sua reação na hora? Quase caí sentado. Bom, eu já estava sentado, né? Quase caí deitado. Quando a ficha cai, é desesperador. Meu sentimento foi: como eu sou idiota. Um cara vivido, um cara com uma certa experiência. Mas calma aí, seu Alcemiro. No outro lado do telefone, tinha um pessoal muito bem preparado. O caso dele foi o seguinte: o seu Alcemiro é um químico aposentado que hoje trabalha como motorista de aplicativo em Curitiba. Em 2012, ele entrou na justiça para fazer a revisão da aposentadoria. O golpista que mandou mensagem sabia tudo do processo do seu Alcemiro e se apresentou como o advogado verdadeiro dele, com logomarca do escritório e tudo na foto do contato. Ele falava assim, exatamente: nós ganhamos o processo. Está disponível para o senhor um determinado valor, só que para obter esse valor, nós temos que pagar umas guias de alvará. Mas tinha que pagar logo para poder liberar o dinheiro. Aí a angústia tomou conta. E com isso eu acabei me complicando. Com a casa refinanciada, o aposentado foi lá, pegou dinheiro emprestado, pagou o estelionatário e ficou sem chão quando descobriu o golpe. Como é que é vir para casa no fim desse dia e dizer que foi enganado? Agora. Tanta necessidade de dinheiro e eu acabei dando por um amigo da onça o dinheiro que faltou para mim depois. Tinha que contar para a esposa que ia faltar dinheiro para quitar o refinanciamento. O aposentado foi vítima de uma quadrilha cearense desarticulada pela Delegacia de Estelionato do Paraná, que deslocou policiais para o Nordeste brasileiro com a missão de prender os integrantes desse grupo sofisticado que fez dezenas de vítimas só no sul do Brasil. Foram 15 detidos e 63 mandados de busca e apreensão. Os primeiros a procurar a Polícia Civil foram os próprios advogados verdadeiros das vítimas. Os advogados buscavam a delegacia afirmando que os seus clientes estavam sendo buscados por terceiras pessoas que estavam fingindo ser advogados, afirmando que aquele valor de precatório que durante anos estava na justiça, finalmente tinha saído. É a nossa imagem que está no WhatsApp do criminoso, se fazendo passar pelo escritório da advocacia. Muitos clientes do Dr. Gustavo foram alvo dos estelionatários. Do nosso escritório, temos mais de uma centena de clientes. Segundo o advogado, a história era sempre a mesma. O processo tinha finalmente encerrado, o dinheiro estava à disposição e bastava pagar um alvará para liberar o valor imediatamente. Se você pagar esse boleto de R$ 4.800, você não vai pagar imposto de renda. As vítimas pagaram valores bem altos. Esse comprovante é de um depósito de R$48 mil feito para os criminosos. Esse outro é de 17.600. O golpe era sofisticado a ponto de a quadrilha criar empresas, CNPJs, com o intuito de fingir legitimidade na hora de receber os pagamentos dos tais alvarás, que obviamente eram mentira. Pessoas jurídicas nomeadas como empresas de advocacia, escritórios administrativos e até um cartório de títulos. Tudo inventado e para a vítima pensar que não tinha nada de errado. São precatórios de 10, 20 anos para receber. A vítima, há muitos anos, não fala com o advogado, ou seja, acredita que o precatório realmente está saindo. Precatórios são dívidas reconhecidas na justiça que o cidadão vai receber do poder público, seja federal, estadual ou municipal. Esses pagamentos entram numa fila.
Esse professor de filosofia da rede pública de ensino do Paraná também foi contatado pelos golpistas que conheciam bem o processo dele. Dizendo, olha, deu certo, até que enfim saiu, antes tarde do que nunca. Os criminosos sabiam, inclusive, o nome dos funcionários do escritório que atende o professor. A moça que ligou, dizendo, né, que o benefício ia ser concedido, chamava-se Bruna e tinha... e é exatamente o nome da secretária da advogada que me acompanha. O Bernardo desconfiou por causa do pedido de pagamento, mas balançou. O tempo que eu estava esperando e o valor da aposentadoria, mais ou menos, né, do benefício que eu estou esperando, tudo batia. O golpe só não aconteceu porque o professor conseguiu falar com o pessoal do escritório. É golpe, não pague nada, não tome nenhuma providência e nós vamos denunciar. Para aplicar esses golpes, os criminosos apostam cada vez mais em centrais do estelionato, com computadores e divisão de tarefas. Segundo a polícia, no caso dessa quadrilha do Ceará, tinham pessoas responsáveis só por pesquisar processos judiciais na internet. Valores, nome da parte, nome dos advogados. Tinham aqueles responsáveis por buscar os documentos dessas pessoas, também dos escritórios, e ainda conseguir o telefone celular delas. Também tinham aqueles encarregados por abrir empresas de fachada, tudo pelo computador, e os responsáveis pela operação bancária. Por fim, tinham aqueles que ficavam com a missão de fazer a chamada engenharia social, redigir as mensagens e disparar essas mensagens através de outros integrantes da quadrilha na tentativa de fisgar uma vítima. Esse esquema afinado de estelionato com centrais de golpes, já flagrado por policiais civis em outros estados brasileiros, vem se consolidando como uma aposta do crime organizado para levantar dinheiro de uma forma bem menos arriscada. A pergunta que fica é: não é mais fácil uma associação criminosa, uma facção, se utilizar, por exemplo, de um telefone celular, aplicando golpes do Ceará para o estado do Paraná, com vítimas no Paraná, e conseguir aí um montante de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais, tendo um suposto anonimato, do que, por exemplo, entrar num carro forte, tentar assaltar um banco? É muito mais fácil, a tecnologia permite isso. O crescimento do estelionato no Brasil é impressionante. Aumentou 326% de 2018 a 2022, que foi o ano do último levantamento e que teve quase 2 milhões de registros de ocorrência, fora o que não chegou ao conhecimento da Polícia Civil. No país dos golpes, são 208 ataques por hora, em média, no Brasil. É uma tendência de que cada vez mais as associações criminosas, as facções criminosas, se utilizem de estelionatos para a prática de golpes. É tipo promoção, é hoje, amanhã não tem mais, não perca, tem tanto tempo, para não deixar raciocinar, né? A primeira regra para se proteger é sempre desconfiar de benefícios fáceis e pedidos de pagamento. Segundo, ligar ou, se possível, ir ao encontro pessoalmente de quem está solicitando a cobrança. Confirme se aquilo é verdade. Terceiro, cuidado para não ser influenciado pela pressa que os criminosos exigem na hora do pagamento. Quarto, lembre-se que em casos de direitos, como precatórios, você não tem que pagar antes para receber depois. Procure seu advogado em caso de dúvidas, de preferência pessoalmente. Que o advogado não vai simplesmente mandar um WhatsApp para você afirmando para você pagar um valor de alvará, por exemplo, da liberação. Ele vai entrar em contato com você, vai falar que você tem 1 milhão para receber, mas vai lhe convidar para o escritório de advocacia dele. O advogado que foi vítima acha que alguns detalhes dos processos deveriam ser preservados. Isso não pode ser público, para qualquer pessoa acessar, e hoje a gente sabe o problema principal são as bases de dados. O aprendizado de quem cai num golpe desses é agir cada vez menos por impulso. Eu pura e simplesmente aceitei sem avaliar a atitude que eu estava tomando. Raciocinar um pouquinho, pensar, passar uma noite, né? Olha, sim, eu vou receber, mas é isso mesmo?